Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e em que momento você percebeu assim, gente, tem muita gente dormindo mal e eu acho que eu vou para esse lado, dos transtornos do sono. Então, o que aconteceu, né? Eu me formei no Fundão, Uhum. né? Eu fiz... Na Federal. Na época... Porque o pessoal do Rio conhece, o pessoal de fora, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uhum. E aí, na época, né, a gente... era eu e uma colega minha, que você chegou a conhecer no lançamento de um livro, no lançamento né? de um livro, a Juliana. E a gente fez, basicamente, todos os pinks, né? Que eram os laboratórios, né, entre aspas, lá, na psiquiatria. Quando chegou na hora de me formar, eu acabei indo para outra residência. Enfim, aí eu passei em alguns concursos, enfim, fui para Fiocruz. E aí, quando começou a fazer, você no Fundão, você fez medicina, depois começou a fazer a residência. A residência eu troquei para ginecologia na época. Não, mas começou a psiquiatria. Eu não comecei. Ah, não começou. Eu não comecei, eu fiz após depois, tá, quando eu ia fazer. Eu fui para a residência de ginecologia de Ipanema. Tá. E aí, na verdade, quando veio a Covid, eu tive um quadro de Covid daqueles que, né, era não sei se aquilo era esmeraldite, o que aquilo aconteceu comigo, eu tive um quadro neurológico, na verdade. Em que ano? 2020, em 2021 eu peguei 21. A Delta. Tá. E eu tive um quadro, né, com uma leve confusão mental. Eu praticamente tive uma crise serotoninérgica, ao vivo, né, sem nenhum uso de nenhuma substância. Eu cheguei a ser internada, não tinha leucócito, não tinha linfócito. Mas o que você começou a sentir? Eu tinha uma euforia, tá? A pressão subiu de uma maneira, né, na época eu estava bem mais magra. Uhum. A pressão subiu, minha pressão que era 9/6 foi a 17. Minha frequência cardíaca, que era 60, foi a 190 em repouso. E eu fui internada. Mas você começou com uma febre... Na verdade, eu comecei com insônia. Eu fui 3 dias trabalhar na Fiocruz com insônia, sem sintoma respiratório nenhum. E na época, a gente, né, depois a gente viu que a Delta, ela tinha um componente serotoninérgico. Ela era diferente das outras que a gente estava acostumado. Quando eu saí da internação, fui internada por 3 dias, foi basicamente toda aquela confusão. Eu não tinha leucócito, eu não tinha linfócito, um quadro esquisitíssimo, eu não tinha plaqueta, um quadro esquisitíssimo, que é comum, né, na crise serotoninérgica, a gente pensa pouco, e eu lembro até hoje, como isso aqui doía, né, como eu tinha quase um trismo, né, que na verdade... Uma coisa muscular. Eu fazia uma contração de maceta, eu quase quebrei os dentes de trás, e quando eu saí da internação, eu não conseguia dormir. Inicialmente eu achei que era o efeito dos corticoides, que eu tive que manter. Só que veio um quadro neurológico associado, que era, eu tinha uma baixa sensibilidade, uma alteração motora, na verdade, na perna esquerda. E aquele quadro ele foi se arrastando e eu parei de dormir. Deixa eu explicar, deixa eu tentar entender. Você percebeu, porque o sintoma foi insônia. Mais nada. Não, na verdade, eu só percebi depois de uma semana, porque quando eu estava com essa confusão, eu não era mais médica, eu era... Entendi. Tinha alguma coisa errada acontecendo. O primo do meu marido entregou na minha porta, tá, um oxímetro, ele veio 87, eu fui pro hospital. Eu não tinha a menor noção que eu estava saturada. Então, assim, eu procurei o hospital. Alguma coisa estava errada. Porque tinha alguma coisa de errada que eu não conseguia identificar. Começou a modificar teu comportamento. Exatamente. Até por baixa de oxigenação. Na minha primeira ida ao hospital, eu falei assim, o que está me incomodando, na verdade, é que eu não consigo lembrar o que eu fiz há 15 minutos. Tá. E aí, eu cheguei a ser liberada a primeira vez do hospital. Quando eles escolheram o exame, que eles viram a TC, que eles viram que eu tinha um comprometimento que estava quase beirando 20%, e o meu hemograma estava muito alterado, eu não tinha célula de defesa. Aí eles me internaram. Eu fiquei 3 dias, e aí quando eu saí, é que começaram a vir os problemas. Mas não fizeram o teste de Covid? Positivou. Positivou. Então, na época, eles fizeram o teste de Covid, apesar positivou. De você não ter sintomas clássicos, que eram os sintomas respiratórios. Você começou com sintomas de alteração cognitiva, de comportamento, estava alguma coisa estranha. Exatamente. Eu cheguei na época, no 3º dia da insônia, eu nunca vou esquecer disso, eu fui na piscina. Meu filho tinha 2 anos, eu virei de costas. A minha amiga olhou e falou, não vira de costas. Ela pegou e falou assim, vamos embora, porque tem alguma coisa errada. Eu não viro de costas. Né? E ele sabe a sorte, né? Ele sabia, enfim, a gente teve muitos problemas. No sentido de você não virar de costas para tomar conta dele. Exatamente. O tempo todo quando eu virei de costas, que eu fiz uma alteração de fala, minha amiga percebeu, foi a Flávia. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E eu tinha um pigarro no máximo, né? Depois aquilo evoluiu com tosse, pegou. Só que quando eu saí da internação, eu comecei a questionar, né? E eu falava assim, eu não tô dormindo. Ah, você tá ansiosa. Tudo bem, mas por que eu tô tão ansiosa? Será que é efeito corticoide? Conforme aquele quadro foi se arrastando... Mas eles não fizeram corticoide de cara? Na verdade, na internação acaba fazendo corticoide venoso, né? Acaba fazendo a Dexa. Tá. E aí aquilo foi evoluindo e eu comecei a questionar,
né? Na verdade, eu já questionava há muito tempo. O que a gente tinha que fazer uma interseção entre a clínica e a saúde mental das pessoas, porque muitas vezes, tudo bem, a pessoa está ansiosa, mas ela pode estar ansiosa porque ela tem alguma baixa produção de serotonina, porque ela não está convertendo o triptofano, por exemplo. Entendi. Porque ela está inflamada. O que você sacou falou o seguinte, diante disso que está acontecendo com a Covid, que aconteceu comigo, não foi nem com outra pessoa, existe uma ligação estreita entre as causas fisiológicas, biológicas, orgânicas e um quadro de alteração comportamental. Isso ficou muito claro para você. Isso acontece na Covid? Será que não acontece nas outras insônias? Exatamente. Nem que não seja necessariamente causador, mas que seja um quadro de piora. Exatamente. Né?